Olá, segundo ano. Vamos tratar aí da semana 2, PET 2. Vamos tratar nesse vídeo do conteúdo, tema transferência da corte portuguesa para o Brasil. Logo vem a saudação, caro estudante. Nessa semana você vai entender os motivos que levaram a família real portuguesa e a sua corte para transferirem-se para o Rio de Janeiro, na época de novembro de 1807, e vai relacionar a crise do sistema colonial com os tratados assinados entre a coroa de Portugal e da Inglaterra nessa época. Então, o PET já pede para você ficar atento a um conceito, que é o conceito de tratado. Tratado no direito internacional é um acordo oficial firmado por escrito entre os governos de dois ou mais países. E aí o PET também vem falar dos tipos, vários tipos de tratados, como os comerciais, os de paz, os que são assinados ao final da guerra, e os de cooperação entre países nas mais diversas áreas, por exemplo. O PET também vem trazer aqui uma seção de Para Saber Mais com alguns vídeos do YouTube, tudo falando sobre a chegada da família real no Brasil. Antes das atividades, nós temos alguns textos que nós precisamos entender. Entenda o processo da transferência da coroa portuguesa para o Brasil e os tratados que foram assinados com a Inglaterra depois disso. Em seguida, responda às questões de múltipla escolha sobre esses assuntos. Transferência da corte portuguesa para o Brasil, novembro de 1807. No século XVIII, na Europa, termina a Revolução Francesa, que deu fim ao absolutismo monárquico ou ao antigo regime na França. Foi durante essa mesma revolução que em guerras externas se destacou um general, Napoleão Bonaparte, que dominaria o cenário político e militar da Europa até ser definitivamente derrotado pelos ingleses em 1815. Então, o parágrafo vem relembrar o processo da Revolução Francesa e vem pegar aí a última parte dela, que é quando entra em cena o general Napoleão Bonaparte, que vai até 1815 dominar o território europeu. Apoiado pelo exército e pela burguesia, em 1799, Napoleão começa na França o período do Diretório, um governo republicano de 3 cônsules, um dos quais ele próprio. Então ele começa devagarzinho, dividindo o poder com mais 2 cônsules. Mas logo ele vai mostrando as suas mangas. Em 1804 foi realizado um plebiscito na França, que estabeleceu a monarquia hereditária e determinou que Napoleão ocuparia o trono com o título de imperador. Então o próprio povo francês escolheu Napoleão para ser o seu rei. Poucos episódios na história mostram uma população que vai escolher o seu rei. No dia 2 de dezembro do mesmo ano, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, Napoleão se autocoroou imperador, depois de retirar a coroa das mãos do Papa Pio VII, num gesto que deixava claro que não aceitaria nenhuma interferência externa no seu governo. Leia-se aí, interferência externa, a interferência da Igreja Católica em seu governo. Quando ele pega a coroa do Papa, pega a coroa das mãos do Papa e coloca na sua própria cabeça, ele está dizendo que não aceita nenhuma interferência de nenhuma religião. Napoleão iniciou sua política expansionista, invadindo e dominando outros países da Europa, o que perdurou até 1814. Foi nessa época que começam a haver o Tratado de Viena. Por volta de 1812, o Império Napoleônico atingiu sua máxima extensão, sem que a França tivesse conseguido invadir a Inglaterra, que tinha na época a mais poderosa marinha de guerra do mundo. Então só tinha uma nação que enfrentava Napoleão na Europa. Essa nação era a Inglaterra. Como Napoleão não conseguiu derrotar militarmente a França, resolveu adotar uma estratégia para derrotá-la
Economicamente, em 1806 estabeleceu o bloqueio continental, que proibia as nações europeias de receber em seus portos navios ingleses. Seu objetivo era aniquilar o comércio de produtos ingleses. Como a Inglaterra já era um país industrializado, dependia em grande parte da exportação do que produzia. Os países que não respeitassem o bloqueio continental seriam invadidos por tropas francesas. Então, Napoleão tenta bloquear a Inglaterra economicamente, implementando o famoso bloqueio continental. Com essa determinação, nenhuma nação europeia poderia comercializar com a Inglaterra. Portugal era um forte aliado da Inglaterra e tinha com esse país estreitos laços comerciais, por isso resolveu não obedecer ao bloqueio continental. Como seria invadido por tropas francesas, precisaria de apoio militar inglês para expulsar os franceses. A Inglaterra, por sua vez, prejudicada na Europa por Napoleão, queria os vastos mercados consumidores que eram as colônias de Portugal. Principalmente o Brasil. No plano político, se permanecesse em Portugal, o príncipe regente Dom João, ao ser derrotado pelos franceses, teria que entregar o governo a quem Napoleão nomeasse para substituí-lo. Mas e se a família real portuguesa e toda a corte se transferisse para o outro lado do Atlântico? Mais especificamente para o Brasil, e se a capital do Império Colonial Português fosse transferida de Lisboa para o Rio de Janeiro? Então nós vemos aí nesse parágrafo o impasse de Dom João VI. Ou ele cede às pressões de Napoleão, ou ele foge para o Brasil junto com a família real. E nós vamos perceber que ele vai optar pela segunda opção, fugir para o Brasil, escoltado pela Inglaterra e despertando o ódio de Napoleão. Inglaterra e Portugal decidiram então serem aliados para derrotarem Napoleão. Em 22 de outubro de 1807, foi assinada em Londres, assinada pelo rei da Inglaterra e pelo príncipe regente de Portugal, esse príncipe era Dom João, foi assinada a Convenção Secreta sobre a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil e a ocupação temporária da Ilha da Madeira por tropas britânicas. No que a Inglaterra se comprometia nesse acordo? Se comprometia a fornecer apoio militar para expulsar as tropas francesas do solo português, depois que esse território, claro, fosse invadido por Napoleão, e a escoltar com navios da Marinha Inglesa os navios que iriam trazer para o Brasil a corte portuguesa. Foi assim que, em 29 de novembro de 1807, a corte portuguesa deixou Lisboa e rumou-se para o Brasil. Segundo relatos, às 9 horas da manhã do dia seguinte, o general Junot, no comando das tropas francesas, essas tropas que tinham invadido Portugal, vai tomar Lisboa. Mas não havia ali na corte, no palácio, nenhum príncipe regente para se entregar. Em janeiro, 22 de janeiro, mais especificamente, de 1808, a família real desembarcou em Salvador. Apenas 6 dias depois, Dom João assinou, nesta cidade, o decreto de abertura dos portos às nações amigas, que significou o fim do pacto colonial ou exclusivo metropolitano. As mercadorias que entravam no Brasil eram taxadas em 48%. Esse decreto baixou o valor para metade, ou seja, 24%. Assim, apesar de ser uma alíquota alta, favoreceu a Inglaterra, já que naquele momento era o único país da Europa em condições de exportar para o Brasil. Então revelou-se de forma bastante lucrativa para a Inglaterra assinar esses tratados com Portugal. Em 7 de março de 1808, a família chega ao Rio de Janeiro, onde se estabelece. Em 1º de abril, Dom João assina um decreto anulando o alvará de 1785, aquele da Dona Maria Louca, o que liberava a produção industrial no Brasil, isentou de impostos as matérias-primas destinadas às fábricas e dava subsídios às fábricas de tecido. No entanto, isso não favoreceu muito a produção local,
que não tinha condições de concorrer com as mercadorias importadas da Inglaterra. Essas mercadorias eram de melhor qualidade e preços competitivos e dominavam o mercado brasileiro. Em 1810, Dom João assinou 2 tratados importantes com a Inglaterra: o Tratado da Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. Esses 2 tratados foram muito ao encontro dos interesses econômicos ingleses. Então, por isso que o Pet vem perguntar no início se você sabe que é um tratado. Todos esses são tratados internacionais firmados principalmente entre Inglaterra e Portugal e que vão influenciar demais a nossa política nacional e a nossa economia nacional. O Tratado da Aliança e Amizade estabelecia que Portugal se comprometia gradativamente a abolir o tráfico de escravizados. Inglaterra e Portugal continuariam sendo aliados nos planos políticos e militares. A Inglaterra passaria a distribuir na Europa os produtos das colônias portuguesas. A Inglaterra teria o direito de cortar madeiras e de construir navios no Brasil. Uma esquadra inglesa seria mantida no litoral brasileiro. Os ingleses que viviam no Brasil teriam ampla liberdade religiosa. Esse caso é por causa da tradição protestante dos ingleses, frente à nossa tradição católica. Militares ingleses continuariam usando a Ilha da Madeira como ponto estratégico. Então vocês percebem muito bem que esses tratados todos favorecem a Inglaterra. O Tratado de Comércio e Navegação reduziu as tarifas alfandegárias para as mercadorias inglesas de 24% para 15%, uma tarifa menor do que a que seria cobrada dos comerciantes portugueses, 16%. Produtos que viessem de outros países pagariam imposto de 24% para entrarem no Brasil. Se você perceber essas porcentagens, você vai perceber as vantagens adquiridas pelos ingleses. Veja bem, os ingleses, para vender mercadorias aqui, pagavam apenas 15% de impostos. Qualquer outra nação, 24%. E os portugueses, que eram nossos colonizadores, pagavam 1% a mais, 16%. É 1% mais, isso já demonstra a vantagem adquirida pelos ingleses.